Pessoas queridas, feliz dia no planeta Terra. Vamos ver quem vai chegar aí para assistir ao vivo a nossa live violeta de domingo. Lúcia querida, Robson, sejam bem-vindos. Diz para mim como é que tá o som. Está bacana? Está tudo ok? Feliz noite, amada. Tá ótimo? Maravilha. Ah, tá bom, né, Robson? Enquanto o Insta vai avisando, nossos seguidores aqui do Espaço Violeta, Vanessa, querida, seja bem-vinda. É muito bom, Lúcia, estar aqui com você. Também gratidão pela presença, pelo carinho. Então, enquanto o Insta vai avisando aí os seguidores, eu vou falar um pouquinho só do propósito da Live Violeta aos domingos. É para trazer clareza, expansão para essa multidimensionalidade da consciência humana que nós somos, né? Então, para aquelas pessoas que estão no despertar da consciência, que estão aí se descobrindo, recordando que são uma consciência à luz, numa experiência na fisicalidade, na materialidade, aqui nesse espaço Terra. Então, o objetivo é trazer informação para auxiliar nessa expansão. E hoje o tema que eu vou trazer, começou a ficar calor aqui em Perinópolis e aí o óculos até fica embaçado. Hoje o nosso tema, né? Sempre vai ser uma live temática. Então hoje nós vamos falar dessa parte do despertar, dos sintomas e significados desses sintomas, tá? Então eu vou trazer aqui os níveis do despertar, sempre lembrando que não é uma verdade absoluta, é um compartilhamento que eu tô fazendo de informação, uma transmissão que eu tô fazendo para vocês a partir da minha jornada, a partir dos meus aprendizados, a partir das conexões também com o Mestre Saint Germain, né? Do qual eu sou aí uma aluna dele, tá certo? Seja bem-vinda, Cris, Kátia, que bom tê-las aqui. Então, eu vou começar agora, porque a gente só tem 1 hora de live, então eu tenho muito assunto para passar, informação dentro desse tema, dentro desses níveis aí do despertar, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, as perguntas eu vou abrir lá no Stories uma caixinha de perguntas e aí vocês me mandam as perguntas lá, porque eu acho que não vai dar tempo de responder aqui, porque realmente é informação, bastante informação, tá bom? Então, eu quero vou começar pelo que eu chamo de fase 1 do despertar. A fase 1 do despertar é aquela assim, que a gente toma consciência do porquê, né, que nos sentíamos um peixinho fora d'água,
porque fazíamos tantas perguntas: o que eu vim fazer aqui? Da onde vim? Para onde vou? E essa conexão com o céu, essa conexão com as estrelas, né? Mesmo estando numa família adorável, amável, mas se sentindo sempre um peixinho fora d'água. Essa é uma característica muito forte que as sementes estelares trazem, né? De se sentir inadequados. Então, o primeiro nível, ali, a primeira fase do despertar da consciência, é uma explosão, é uma euforia, porque nessa primeira fase, a gente fala assim: nossa, eu sabia que eu não era daqui, eu sabia que eu vinha de algum lugar diferente. E aí, essa é uma fase de muita euforia, e essa é uma fase de experimentação. E aí eu vou aqui, ó, trazer subníveis dentro desse nível maior, dessa experimentação. Então, pega essa chave aí. A fase 1 do despertar da consciência é como aquela criança que chega a primeira vez na Disney. Ela tá eufórica. Então, esse é um momento sem filtro qualquer. Por quê? Porque é uma criança. É uma criança diante de tudo que ela não viu ainda. Tá? Então, é a fase que ela se conecta com muitas informações, que ela vai atrás de muitas informações, que ela vira assim, ó, uma pessoa que consome muitas informações. Por quê? Porque é a fase da experimentação. E é uma fase completamente sem filtro, porque a euforia faz isso, deixa as pessoas sem filtro. E é próprio dessa característica da experimentação. Então vai buscar informação no YouTube, canal A, canal B, canal C, canal D. Começa a fazer vários cursos, principalmente dentro das terapias holísticas, né? E aí tem curso que ela compra e nem faz, mas ela vai se conectando com tudo. Por quê? Esse nível, essa fase é a fase da experimentação. É o primeiro nível ali do despertar da consciência. E é sem filtro. E aí, o que acontece? Ela vai se conectar com todo tipo de egrégoras. Tanto as egrégoras que emanam a frequência da luz, quanto egrégoras opostas às frequências da luz, né? E ali ela está sendo acompanhada, como sempre foi, né? Por um mestre ascenso, por um anjo, pelos seus guias. É como eu disse, é aquela criança que está a primeira vez na Disney, né? Mas não há nenhuma interferência nessa fase. Por quê? Porque é a fase da experimentação total. E aí, já percebeu que no parque de diversão tem aqueles brinquedos lá que tem uma plaquinha de faixa etária, né? E aí, nesse nível do despertar, aí o anjo fala assim: olha, esse brinquedo aí não é para sua faixa, né? Imagina uma criança de 4 anos descendo numa montanha russa, não pode. Mas o que acontece? O que acontece é a fase da experimentação sem filtro. Tá? Então, os seres, né, que estão acompanhando esse despertar ficam ali guardando, cuidando, porque são as crianças divinas que estão se experimentando, estão naquela euforia, né? Eu sabia que eu tinha vindo de algum outro lugar, eu me sentia um ET na vida, né? E descubro que realmente sou.
E é uma fase muito encantada, é uma fase cheia de descobertas, é uma fase que a pessoa come muita informação e tem informação aí disponível, né? Como são seres, da onde são seres, aí quer descobrir a origem estelar, quer abrir os registros acásticos, isso tudo nessa primeira fase. Tudo que eu tô falando aqui tem a ver com a primeira, tem relação com a primeira fase, essa fase da experimentação. Vou falar mais dessa primeira fase nas outras fases, porque aí eu vou fazendo umas conexões, né? Aí vem o segundo nível, a segunda etapa, a segunda fase do despertar da consciência, que é depois da experimentação. Depois que a pessoa já se conectou com várias tecnologias, com várias informações, com várias egrégoras, tá cheia de ideias na cabeça, já tá fazendo desdobramento sozinha, né? Já tá entrando em reuniões de grupos, enfim, já tá bem ativa, porque ela experimentou bastante ali na primeira fase. Então, esse segundo nível do despertar da consciência tem relação com as escolhas conscientes. Ela funciona mais ou menos da seguinte forma: colheita e plantio. Essa fase da experimentação vai trazer realidades para a vida dela. Vai trazer a manifestação daquele trabalho de experimentação que ela foi fazendo ali na fase 1. E aí ela é convidada, né? Então o mestre que tá ali com ela vai convidá-la, vai falar assim: olha, você já não é mais aquela criança, né? Agora você já tá num outro nível. E esse nível é o quê? É das escolhas conscientes. E como que uma pessoa, né, num nível de despertar, pode fazer escolhas conscientes? Através da colheita daquilo que vai se manifestar na realidade dela. Né? Como que ela vai escolher? Através do que ela tá vendo ali na realidade dela. E essa fase número 1, tô na fase número 2, mas a fase número 1 é quando a pessoa quer mudar de profissão, é quando a pessoa quer mudar de cidade. Muitas pessoas se sentem atraídas pelas terapias holísticas, né? Por isso que elas fazem muitos cursos. Algumas pessoas estão casadas há muito tempo, aí olha para aquele parceiro, para aquela parceira, já acha que não é mais aquilo. Gente, é um momento total de euforia, e euforia é confusão. Mas vamos lá, chega na hora das escolhas conscientes. E aí, devido às conexões que ela fez, devido às egrégoras que ela se conectou, às pessoas, o que vai acontecer? Vai ter uma germinação, né? Vão trazer realidades para a vida dela. Aí ela vai olhar para a realidade da vida dela. E aí ela vai se deparar com que ela tá em ressonância. Se a vida dela entrou num caos sem fim, que nada tá dando certo, né? Que as coisas estão muito nebulosas, que está cheia de conflitos, houveram muitas brigas, houveram muitas separações, né? Isso significa, é indício que ela se conectou, né, com muitas frequências, com muitas egrégoras que não estavam completamente, 100% ancoradas na frequência da luz, certo? E aí, outras pessoas vão olhar para a realidade delas e ver que elas estão manifestando harmonia, vão ver que elas estão cheias de saúde, vão ver que elas estão com paz mental, paz emocional. Isso é indício de quê? Que nessa fase de experimentação dela, ela se conectou
com egrégoras, fez conexões, né, de conhecimento, de cursos, enfim, com egrégoras completamente ancoradas na frequência luz. Por isso que essa fase eu dei o nome de fase da escolha consciente, porque só podemos ter uma escolha consciente a partir do momento que olhamos para aquela realidade. Olhamos sem, né, sem floreá-la. Tá? Então, engloba tudo, engloba a saúde física, engloba a saúde mental, engloba a saúde emocional. E essa fase, olha só o que acontece nessa fase. Nessa fase vem duas frequências. Ela vai lidar com duas frequências. A frequência da negação e a frequência da aceitação. Tudo englobado nessa fase 2 do despertar. Porque quando olhamos para a colheita, ou seja, para aquilo que plantamos, essa frequência da negação, ela tem a característica de culpabilizar. Então, a culpa é do outro. Tá? Foram frequências externas, foram realidades externas. Eu não estou bem financeiramente, não estou bem com saúde, não estou bem no relacionamento, porque sempre culpabilizando o externo. Tá? Essa na fase ali das escolhas conscientes. E como é que tá o guia, os guias, os anjos, os mestres ali atento. Por quê? Porque é uma fase do despertar, da consciência humana, onde a pessoa tá desperta de que ela não existe só aqui. Ok. E qual é a outra frequência? Junto com a negação, que aí é a oposta, é a aceitação. Então, nesse segundo nível do despertar da consciência, a pessoa fica igual uma balança, para cá e para lá, para cá e para lá. Por quê? Porque horas ela tá na negação, né? Não é possível, a culpa não é minha, né? Olha o outro, olhando, né, todo o direcionamento para o outro, tá certo? E aí, conforme ela vai tomando essa consciência, tomando a vida para si, ela vai ali começando a sair dessa balança que está pesando mais para cada negação, que é não se responsabilizar pela fase 1 de experimentação, que estava eufórica, que saiu se conectando com tudo quanto era egrégora, com tudo quanto era coisa, e aí ela começa a caminhar para a aceitação. E na aceitação existe uma bênção, eu chamo de bênção, porque quando entra a aceitação, entra parte do poder pessoal. Qual é a parte do poder pessoal? É a parte de se colocar como sim, eu fui responsável por esse plantio, por isso eu estou fazendo essa colheita. Por isso que a parte 2, o nível 2 do despertar, é a escolha consciente. Alguém pode estar se perguntando assim, sim, Rê, e quanto tempo é para cada fase? Não tem um tempo determinado para cada fase. Vai depender de cada pessoa. Vai depender o quanto de tempo ela vai ficar brigando com a situação. E essa fase da negação aí nas escolhas conscientes é uma fase que toma conta, não é toma conta, gasta-se muita energia. A negação é algo que gasta muita energia, tá? Por quê?
Porque dependendo das realidades que chega, e por mais que a pessoa tenha se conectado, na maioria, com egrégoras das frequências da luz, devido à própria jornada de despertar, para essa segunda fase de escolha consciente, é lógico que seria permitido pela espiritualidade ela também se conectar com outras frequências opostas à luz. Como que ela vai fazer uma escolha sem ter experimentado, né? E é uma escolha, como eu falei, é muito numa questão de euforia. A pessoa está se descobrindo. Aí vai depender de quanto tempo, né? O tempo vai depender de quanto a pessoa vai ficar na negação, negando aquela realidade, sabe? Negando aquelas realidades que estão se manifestando na vida dela, como se ela não fosse também responsável por aquilo ali, tá? Então, a partir do momento que ela caminha, que ela vai ali humildemente para aceitação, né? Ok, eu realmente tenho coisas para olhar aqui, tem luzes que eu preciso acender aqui dentro de mim para iluminar essas sombras, porque veja bem, todos nós que viemos para o planeta Terra, que somos essa consciência luz numa experiência, nessa dimensão terceira que está relacionada à fisicalidade e à materialidade, recebemos programas, recebemos que eu chamo de programas do sistema artificial, que tem relação com o quê? Com inveja, com ciúmes, com traição, com mentira, certo? Então são programas desse sistema artificial que é completamente oposto, desconectado com a fonte luz da criação, tá certo? Então, ainda na segunda fase, né, ainda naquela balança, né, nega, né, aí vai caminhando ali para aceitação, e ela só sai para o terceiro nível quando ela muda da negação, trazendo a autorresponsabilidade para ela, trazendo a participação dela, sabendo que naquela fase de euforia ela estava com o campo completamente aberto, não estava vigiando, não estava com filtro. Então a escolha consciente é uma chamada para filtrar, para deixar de ser esponja, para filtrar. E por que essa importância? Porque nós temos um campo eletromagnético pessoal que está conectado, além de estar conectado com a fonte, Deus Pai e Mãe da criação, está conectado com o coletivo. Então tem uma característica das sementes estelares que é ser extremamente sensível, ser esponja. Então tem muitas coisas que ela sente, pensa, percebe e que vem desse coletivo, que não é necessariamente dela. Por isso que a maioria das pessoas hoje, na linha das terapias energéticas, holísticas, integrativas, está dizendo que autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E essa segunda fase vai trazer esse chamado mais forte, né? Então a pessoa sai ali da negação, sai de culpabilizar o outro, sai do julgamento, né? De apontar o outro. Eu me irrito porque foi fulano que fez isso. Eu me irrito porque eu tô num trabalho que eu não quero. Eu me irrito porque eu tô numa relação e a pessoa não muda. Então ela sai desse lugar, né, de esperar que o externo mude, que uma pessoa mude,
né, algo que está completamente fora do controle dela, para ela volta o foco para ela, aí ela vai para aceitação. Quando ela vai para aceitação, ela vai para um outro nível do despertar da consciência. Esse é o nível da limpeza. Esse é o nível da separação do joio do trigo interno. E, obviamente, vai se refletir na realidade externa, vai se refletir nas relações, nas conexões, vai se refletir no entorno dessa pessoa. E essa é uma fase, a fase 3 do despertar, que vem a limpeza, é uma fase onde a pessoa também fica mais seletiva, tá? E é um trabalho que ela faz com ela mesma. É um trabalho que vai exigir dela um pouco mais de solitude, vai exigir dela um pouco mais de introspecção. Obviamente, ela não está sozinha nessa jornada. É bom que ela tenha a quem buscar apoio, alguém de confiança que já passou lá naquele filtro, tá? Então, essa fase 3, a fase da limpeza, é uma fase de introspecção, é uma fase onde a pessoa é chamada para conhecer a si mesma. Ela fica mais na dela, ela vai ter ali como companheira a solitude, independente se ela é casada, se ela tem filhos, se ela trabalha com equipes, com pessoas, com muita gente, se ela é uma pessoa pública, porque ela vai encontrar os momentos de conexão profunda com o eu sou dela. Para o quê? Porque essa terceira fase é a fase da limpeza. Lembra que eu falei que eu ia voltar na primeira fase? Porque na fase das experimentações, muitas coisas entrou no campo dela. E por que entrou no campo dela? Porque estava em ressonância com ela. Então já eram padrões que ela trazia, já eram realidades internas que ela manifestava, e ao se conectar com essas pessoas, com essas egrégoras, né, fazer essas conexões, isso nesse momento ali só exacerbou o que já estava dentro dela. Então esse momento de limpeza, que é a terceira fase, e vem logo depois da segunda fase, que é a escolha consciente, porque aí ela vai estar num trabalho interno dela, mesmo falando assim, olha, eu quero iluminar essas sombras, né? O foco dela já não é o outro, o foco dela já não é externo, o foco dela é fechar todas as brechas, todas as portas, todos os portais internos dentro dela que conectava ela com frequências dissonantes da fonte luz da criação. Então, é um momento que eu até vou deixar aqui como sugestão. É um momento em que a pessoa usa a chama violeta para transmutar os padrões. É onde a pessoa também utiliza uma tecnologia super potente chamada Ho'oponopono, porque nessa fase de limpeza a pessoa vai reconhecer que tem muito perdão para ser liberado e tem muito auto-perdão também para se dar, pelas escolhas que fez, pelas conexões que fez, principalmente naquela fase sem filtro, principalmente quando está na fase 2, conectada com a negação, que começa a julgar, que começa a criticar, que começa a apontar. E aí quando ela vai para a fase 3 da limpeza, o que ela entende? Ela já compreendeu que ela é co-criadora da realidade dela, ela já compreendeu que ela entrou numa fase de experimentação total, sem filtro, e que só não aconteceu
coisas mais graves, porque existe uma equipe espiritual acompanhando esses seres que estão despertando, sabendo que existem essas fases. Então vai vir o quê? A fase da limpeza, a fase do perdão. E embora pareça fácil, é bem desafiadora. Por quê? Porque essa fase 3, ela é uma fase muito profunda, ela é uma fase muito interna. Como a pessoa está naquela parte de conhecer a si mesma, de reconhecer que ao julgar uma pessoa, na verdade ela só estava tirando o foco dela mesma e projetando em outra pessoa aquilo que estava mais fácil ver no outro do que ver em si mesma. Então é uma fase muito delicada. É por isso que a pessoa acaba se retirando um pouco da vida social e trazendo mais introspecção, trazendo mais solitude, porque ela vai, descer lá nas profundezas do seu ser para fazer uma faxina geral. E como estamos aqui no portal mais violeta desse planeta, é claro que eu vou sempre fazer a indicação da chama violeta para transmutar esses padrões, né? Essas questões. E aí, trazendo um pouquinho aqui, pega essa chave, presta atenção no que eu tô falando, pega essa chave. A fase da negação, lá na segunda fase, essa frequência da negação, o que que acontece? Enquanto a gente está na negação, a gente perde as pérolas, né? Porque vem o nosso mestre ou a nossa maestra, tá? No nível espiritual, ou quem tem alguém como guia, nos traz algo para a gente olhar, e se a gente nega aquilo que é para ser olhado, perdoado, transmutado naquele momento, a gente perde uma grande oportunidade, porque depois de ver essa sombra, depois de ver essa coisa que não é legal, vem o brilho, vem a luz, vem a iluminação. O que é iluminação? Iluminar as ações, né? Iluminar as ações tem tudo a ver com as escolhas conscientes. Para que possamos fazer escolhas conscientes, precisamos iluminar essas ações, precisamos medir essas ações, precisamos refletir sobre essas ações, tá? Então, essa terceira fase de limpeza, sabe? Ela basicamente, enquanto estivermos num corpo encarnado, ela vai se manter, tá? Ao longo dessa existência, certo? Claro que ali no primeiro momento vai ter uma limpeza profunda, vai mexer com o corpo, vai ter catarse física, vai ter catarse emocional, vai ter catarse mental, entendeu? Nessa fase mais primeira da limpeza, né? Então, muitas pessoas podem chorar, ter choros sem um motivo aparente. Choro é limpeza, arroto é limpeza, bocejo é limpeza. Às vezes pode ter uma desinteria sem nenhuma explicação, tá? Teve alimentação ali no dia que sempre come a mesma coisa, mas teve alguma desinteria, enxaquecas, né? Enxaquecas, elas têm relação com uma catarse ali do campo mental, onde está sendo tudo renovado ali, aqueles padrões estão sendo mesmo arrancados, né? A chama tem esse poder. Só quero lembrar que qualquer sintoma que fique prevalecendo dias e dias e dias, por favor, tem que ir ao médico, tem que consultar um especialista no assunto, tá bom? Não é porque não é porque são sintomas do despertar da consciência que vamos deixar passar aí sem ter um acompanhamento mais adequado, ok?
E essa fase também da limpeza traz muitos extremos, ou seja, ou a pessoa está com muito sono ou está dormindo pouco, com insônia. Ou a pessoa está comendo muito ou a pessoa não está comendo nada. Como que a gente então pode ter um sinal, uma sinalização de que estamos adentrando esse campo da limpeza? Porque a gente fica o quê? Em desequilíbrio. Comer muito, muito, muito tá num oposto. Comer nada também, dormir muito. Então a gente começa a observar os nossos próprios comportamentos. Tudo isso é na fase da limpeza. É pegar mesmo um caderninho, e começar a se observar, porque saiu daquela fase de culpabilização do outro, né? De estar sempre a culpa é lá fora, a culpa é da sociedade, a culpa é da religião, a culpa é de não sei quem. E aí traz toda essa atenção para si. E aí você pode inclusive ter um caderno, né, para você registrar, né, e se acompanhar, porque isso faz parte de quê? Isso faz parte da própria maestria. Todo o foco de atenção vai estar em você. Por isso que essa fase é uma fase que as pessoas ficam mais em solitude, porque elas estão mais em introspecção, né? E aí também o campo dela se fecha, né? Ela passa a ficar mais seletiva, com contato ali com poucas pessoas, aquelas pessoas que realmente podem apoiá-la naquele momento que ela está passando. Então você pode manter um registro, para que você mesmo possa ir regulando essa fase. E quanto mais a gente aceita que sim, participamos do BO que deu na nossa vida, tá? Mais clareza, mais expansão a gente vai estar trazendo. E a tendência ali nessa terceira fase de limpeza é uma regulação da nossa realidade, tá certo? O que é regulação da nossa realidade? Ali nessa terceira fase da limpeza, né? Essa terceira fase do despertar da consciência, a tendência é as coisas irem ficando em harmonia. Relacionamentos em harmonia, carreira em harmonia, saúde em harmonia, campo mental em harmonia, emoções em harmonia. É olhar para a árvore, né? Como tem pessoas que falam assim, mas o despertar da consciência, a gente não tem como saber a verdade. Tem, gente, tem como. É só olhar os frutos. A gente não tem como saber com quem está conectado, né? Se isso está vindo da onde. Tem como. É só olhar para os frutos. Olha para a árvore. Tá caótico? Tá cheio de problema? Tá com muitas, eu chamo de desarmonia, porque é o melhor nome, porque senão eu começo a falar várias coisas aqui. Tá com muita doença, tá com dor no estômago, sabe? Tá com muita enxaqueca, tá com muita insônia. Isso significa o quê? Olha os frutos. Isso são frutos de quê? De algo que precisa ser corrigido. Por isso que eu falo desarmonia. Então tem como a gente saber os frutos de conexão com as frequências da luz é harmonia, é paz. Isso não quer dizer que nunca mais vamos ter desafios na vida, que nunca mais vai acontecer alguma coisa. Não, aqui no planeta Terra ainda não é o paraíso, mas significa que somos capazes, a partir do momento que ali, chegamos na segunda fase, vamos para a aceitação e vamos para a fase da limpeza, significa que estamos o quê? No início da nossa maestria. Tomamos consciência que somos co-criadores da nossa realidade, trazemos a responsabilidade pra gente, tá certo? E aí a tendência dessas desarmonias, desses conflitos é desaparecer. E eventualmente quando aparecer alguma coisa, sabemos aí, né, que temos
encarnações passadas, que temos um registros acárticos, que temos vidas paralelas, mas já vamos estar numa harmonia e numa expansão de consciência para lidar com isso com maturidade, sem a negação, sem falar assim, como que eu criei isso, como que eu fiz isso. Fazemos, seja por qual motivo seja, fazemos, somos corresponsáveis, tá certo? E aí, não sei quanto tempo tem de live, que eu tô sem relógio, alguém coloca pra mim que horas são, por favor, nesses minutos, só pra eu me sintonizar, ver quantos minutos tem. E aí nós vamos para a fase 4 do despertar da consciência. Tem 20 minutos. 20. Gente, eu falei 40 minutos, misericórdia. A pessoa fala, viu? Ok, aí depois dessa, porque assim, vamos combinar, né? A fase da experimentação em um hospício, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos combinar, vamos aceitar. É uma coisa assim bem, é uma coisa bem fora do normal, né? Bem fora do normal. Por isso que aquela parte ali da aceitação e usando as tecnologias, né, de libertação, lembrando que quando a gente faz o Ho'oponopono para uma outra pessoa, né, com ela sabendo que a gente está perdoando ou não, essa tecnologia é muito mais para gente se libertar daquela situação que a gente se colocou, para gente se libertar daquilo que a gente permitiu, porque o outro só vai fazer com a gente aquilo que a gente permitir, regra básica deste lugar, né? E o quanto que a gente precisa caminhar para encontrar esse lugar e ficar realmente, né? Então, realmente a gente para de apontar, passa a ser mais seletiva. Algumas pessoas vão dizer assim, nossa, fulana tá mais chata, você viu? Fulana tá metida. E não é. Na verdade, depois da fase eufórica, né? Que sai no mundão se conectando com todo mundo, né? Começa uma fase de filtro, a gente começa a entender das energias, das conexões, a gente começa a ter consciência que aqui essa existência é uma breve passagem e que a gente deve aproveitar ao máximo essa breve passagem para evoluir, para expandir-se, né? E expandir-se tem a ver com a nossa saúde em todos os sentidos, né? A saúde nossa, da nossa vida, de tudo que está relacionada a gente, né? E aí a gente vai para a fase de expansão, né? Começa o quê? O nível 4 do despertar da consciência é o início da expansão. É o início da expansão da consciência humana. É onde todos aqueles aspectos que a gente não entendia, que a gente não compreendia, né, que se sentia muitas vezes sugado energeticamente, se sentia muito usado, né, se sentia muito inadequado, se sentia um peixinho fora d'água. Essas sensações, elas ficam no passado. Na fase 4, no nível 4 de despertar da consciência, é um caminhar, muita coisa ali já está limpo, muitos padrões estão limpos, mas a regra de ouro de sempre é orai e vigiai, porque estamos aqui nessa experiência da fisicalidade, da materialidade, que tem
uma das frequências, né? Uma das leis que regem essa realidade é a dualidade. Por isso que orar e vigiar é importante, porque todas as vezes que estamos polarizando, né, tendenciando a rigidez, é porque saímos do nosso centro, saímos do foco de si, saímos daquele lugar de maestria, de trabalho interno, né? E essa fase 4, ela é muito maravilhosa, por quê? Porque é a fase que nós começamos a experimentar as nossas manifestações conscientes. É onde a gente saiu da euforia, saiu da negação, já olha a limpeza, né, energética como algo assim do dia a dia que tem que se fazer mesmo, porque tá aqui na vida, alguém vai te fechar no trânsito, alguém, sabe, várias coisas acontecem, a gente não tem controle dessa vida aqui, é uma ilusão achar que a gente tem controle, a gente só tem controle da forma como a gente vai agir diante de alguma situação, não é isso? Então essa é uma fase muito gostosa. Tô olhando a minha colinha aqui. Essa é uma fase onde a gente começa ali. Na segunda fase, a gente teve a lição de fazer escolhas conscientes, né? E nessa quarta fase de expansão, ela expande, as escolhas conscientes, elas expandem. A gente desacelera a mente. A frequência que mais está, né, no nosso dia a dia é realmente a frequência de harmonia. Passamos a estar mais presentes no nosso corpo, no nosso templo. Então a gente vai dar mais atenção para o corpo e não tem nada a ver com uma vaidade superficial, mas é uma consciência muito maior que chega de que ele é o nosso templo, ele é o nosso veículo para a expansão da consciência. Se acontecer alguma coisa com ele, babau, já era ascensão, né? Temos que reencarnar de novo na roda de Sansara e ninguém quer isso aqui, eu tenho certeza, né? Então é onde a gente seleciona, sabe lidar melhor com o campo mental, porque aprende a decretar, aprende a cocriar, aprende a imaginar, aprende a visualizar. Então, todo aquele momento ali, nas outras fases, onde o campo do pensamento era totalmente bombardeado, né, por esse momento de abertura total aí, começamos a ficar numa afinação, numa sintonia, onde nós direcionamos, conectamos essa mente nossa humana com a mente cósmica, com a mente de Deus, né? E começamos a aprender diretamente da fonte. Por isso que falam, por isso que o mantra de agora, do momento não existem mestres, acabou a era dos mestres, acabou a era dos gurus, né? O convite agora é para a maestria de si mesmo. Isso não significa que você vai se isolar, que você não vai mais falar com nenhuma pessoa, porque sempre existe alguém que já passou naquele caminho que você está começando agora. E se você se conectar com essa pessoa, você, né, e eu também, né, quando eu me conecto com uma pessoa que já fez esse caminho, eu só tenho a expandir. Por quê? Porque eu vou ganhar tempo. Eu já sei onde é que estão as pedras, eu já sei onde estão as armadilhas, as pegadinhas. E sempre com foco em quê? Sempre com foco em quê? Em si. É sempre esse o foco. É sempre esse o foco, né? A gente começa a ver esses facilitadores, né? Sai ali do mestre, de um guru, para as pessoas que facilitam a nossa expansão, né? Que trazem algo que vai nos expandir dentro daquilo que a gente
está buscando. Então, essa fase de expansão, ela é deliciosa, porque no lugar da gente perder tempo com culpabilização, com vitimização, com dramas humanos, né? Com informação, não é nem informação, né? Com desinformação, com notícia que só serve para polarizar, a gente vai utilizar toda a nossa energia para quê? Para visualização, para imaginação, para cocriação, para o nosso próprio bem-estar, para a gente ter energia para quê? Para manifestar as realidades que a gente quer. Eu não sei qual é a realidade que você quer manifestar na sua vida, eu não sei o que você quer cocriar na sua vida. Eu, de um modo geral, imagino que todas as pessoas querem paz interior, harmonia, saúde, relacionamentos saudáveis, conexões gostosas, deliciosas. Como é bom a gente estar com pessoas que não é que elas tenham o mesmo propósito que a gente, não é que elas pensem igual a gente. Não é disso que se trata, né? Quando a gente começa a separar o joio do trigo dentro da gente, não é que a gente só quer encontrar quem está pensando igual. Não, não é isso. Na verdade, são pessoas que estão nessa jornada de maestria de si, sabe? Que elas estão pegando o tempo delas e estão aplicando nelas, na sua maestria, na sua manifestação. As trocas são muito mais genuínas, são muito mais verdadeiras, são muito mais expansivas. E eu poderia, gratidão, Lúcia, e eu poderia passar 3 horas falando do quanto que esse nível 4 do despertar da consciência é uma delícia. Mas ainda assim, você chegou, amada, gratidão pela presença, pela bênção. Muito bom ter você por aqui. E aí eu posso ficar 3, 4, 5, 8 horas falando sobre o quanto que esse nível 4 da expansão, né, do despertar da consciência é magnífico, mas você só vai saber, né, se você experienciar. Então, se você tá naquele nível 1 ali, dá uma olhada, dá uma checada, né? O convite é para vir para os outros níveis. Se você tá no nível da negação, né, conecta, vem para o nível da aceitação, vem para o nível da limpeza, né? Porque tem muitas coisas maravilhosas, e aí o nível 4 é só expansão, tem tantas realidades, sabe, das frequências da luz para serem acessadas, tem tantos presentes que a fonte divina, Deus Pai e Mãe da criação, tem para entregar na sua vida, mas tem que fazer esse caminho aí, né? E como eu sempre digo, isso que eu tô trazendo não é a verdade absoluta. Eu peguei assim uma parte da minha experiência, né? Aonde eu caí, aonde eu ralei o joelho, os buracos que eu enfiei, né? As cocriações distorcidas da luz que fiz para dizer assim, olha só, tem umas coisas aqui que podemos aprimorar, podemos caminhar, né? A gente tem, já dizia uma poeta, né, uma grande sábia, que assim, a gente pode aprender com os próprios erros, né? Isso leva muito tempo, né? A fase da experimentação é boa, mas a fase de experimentação é muito sem filtro e vai ter a colheita, tá? Mesmo sendo a fase de experimentação, vai ter a colheita. Olha a chave que a maestra tá dando, facilitadoras de caminho. Ai, eu amo você. É isso, somos facilitadoras de caminhos, tá? E aí podemos aprender com o erro, né, dos outros. Por que eu vou... se eu sei que a direita, que a esquerda, depois dessa pedra, tem um precipício, por que eu vou passar aí? Se já me foi dito, né? E aí eu tenho energia, né, para utilizar no quê? Na minha expansão, nas minhas conexões, né, no que a gente quer cocriar para a nossa vida, seja lá o que for, tá?
Amadas, é isso, é isso. Acho que já tá terminando aí, então não tem mais como começar. Eu sugiro a vocês que assistam essa live de novo, né? Que anotem aí, façam alguns registros. Eu vou abrir a caixinha de perguntas lá no Stories para responder. Tragam, sabe, para si, toma conta de você, toma conta do teu caminho, toma conta da tua cocriação, sabe? Nessa fase da escolha consciente, tem muito pesar, tem muita culpa, a gente vê muita coisa, sabe? Que a gente se permitiu que acontecesse. Aí é por isso que vem a tecnologia do Ho Oponopono, que eu aprendi com a Dre, que tá aqui, que chegou, né? E eu sempre falo dessa tecnologia, eu sempre trago ela para minha vida, e por isso que eu falo para vocês também. É uma é uma tecnologia de amor, sabe? Porque mesmo na nossa fase de experimentação, mesmo nas nossas escolhas cegas, inconscientes, a misericórdia e a graça divina, os anjos, os guias, os guardiões estão ali com a gente. Mas também tudo tem um tempo, somos convidados a amadurecer. A fonte é boa, mas a fonte não é boba, né? Então, as leis universais, elas são imutáveis. Então, nenhuma crença humana vai modificar uma lei divina, né? Então, nessa fase da colheita, muitas coisas são amenizadas pela misericórdia e graça divina, mas somos convidados, né, a fazer essas mudanças internas, a trazer a maestria, sabe? É amenizado muitas coisas, porque é aquela criança, né, que tem só 4 anos e quer descer na montanha russa, mas depois, quanto mais dor e sofrimento, vai tendo, isso significa que pegamos o caminho bem longe da fonte divina, bem longe. Esse é algo para se refletir. Estamos em dor e sofrimento, estamos em dor e sofrimento, estamos em dor e sofrimento. Estamos muito longe da fonte, estamos muito longe da fonte. Então volta, volta, volta. Exatamente. E aí, ó, a Adri escreveu aqui, né? Nos tornarmos quem nós somos. A hora é agora. A hora é agora. Tá bom, amadas? Ai, gratidão, Lu. Gratidão, Lúcia. Leonardo. Vanessinha, Cris, Kátia, Karenzinha. Ai, gente, que delícia. Que delícia. A Jeane, que eu não tinha falado com ela ainda. Que bom ter vocês aqui. Eu quase não dei atenção para vocês hoje, assim, falando, né? Mas é porque, como eu disse, tinha informação para passar. A Joana, amada, eu tava te procurando. Ai, que bom que você tá aqui, amada, nesse espaço violeta. Nesse espaço violeta que também é seu. Ai, ai, a hora é agora, tá? A hora é agora. Vamos junto, vamos esperar lá juntas, tá bom? Estamos aqui para facilitar esses caminhos, tá? Beijo para vocês. Ah, e o tema do Violetes, gente, a Cris, eu também amo você, Joana. Gente, qual vai ser o tema do Violetes? A Cris tinha sugerido desenvolvimento de carreira, né? Algo relacionado ao trabalho, aos relacionamentos. O que vocês querem? Ai, 28 segundos. Ai, Kátiazinha, amada, clareou. Ó, eu vou colocar lá no Stories. Tem 20 segundos só.
Aí vocês me falam, votem lá o que vocês querem para o Violetice dessa semana, com o que a gente vai se conectar. Cavalo passando. Ai, que delícia, gente, é muito